grande é o teu nome, Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus. Nós bendizemos a Ti neste lugar, Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande Como nosso Deus. como nosso Deus. Declare mais uma vez que não há Deus
Ainda no livro de 2 Timóteo, agora no capítulo 3, versículo 14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação da fé em Cristo Jesus. Que nós possamos permanecer naquilo que o Senhor nos instruiu, sendo fiel a Ele, ao nosso Pai e à sua obra. Nesse momento, convido os irmãos a vir aqui à frente, devolverem seus dízimos e ofertar à casa do Senhor. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, Estamos montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia. os que confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estamos montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sabemos, Senhor, que não somos nada sem o Teu agir nas nossas vidas. E nessa noite nós queremos Te bendizer. Te bendizer, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder contribuir com o Teu reino, com a Tua casa, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Que o Senhor continue conosco neste lugar, falando ao nosso coração e nos ensinando mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar a nossa irmã Ana, que vai trazer a palavra de Deus para nós essa noite. Boa noite, meus irmãos.
Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Para adorá-lo, para glorificarmos. E a gente tenha sempre em mente que tudo é para o Senhor, nada é para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 45. Gênesis 45. Amém? José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. Obrigada. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me impôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desde a mim não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos fechar agora os nossos olhos e entrarmos em conexão com Deus. Bondoso Deus Pai, Tu que és, Senhor, grande, Tu que és poderoso, Paizinho, Tu que tens tanto atributo, Senhor. Queremos nesse momento, Pai, agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos na Tua casa, juntamente com os nossos irmãos, Senhor, para buscar a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que nos use nesse momento, que coloque as palavras certas, Senhor, na minha boca para dizer para o Teu povo, Senhor. Que eu saiba, Senhor, que tudo é para enaltecer o Senhor. Que os irmãos que estão aqui, Pai, Te busquem cada vez mais. Que coloquem a Tua palavra em prática. Que não sejamos meros religiosos, mas que cada momento, cada busca da Tua palavra, cada leitura, a gente coloque em prática, nos tornando melhor, nos tornando verdadeiramente os Teus servos.
É o que eu te clamo, Paizinho, nesta noite, em nome de Jesus. O tema do nosso estudo hoje à noite é permita-se começar novamente. Conhecendo um pouco a história de José, eu vou falar um pouquinho da história dele, eu sei que muitos aqui já conhecem, mas é uma história que me chama muito a atenção. José, filho de Abraão, 12 irmãos, e não é diferente, a inveja reinou entre eles. E José foi perseguido pelos irmãos, a voz foi negada pelos irmãos, então assim, ele foi rejeitado pelos irmãos. Por quê? Para eles, José era o filho escolhido, de Jacó. De Jacó, desculpa aí, Abraão não, de Jacó. Que mais na frente ele se torna Israel. E ele, enfrentando tudo aquilo, como um filho privilegiado do seu pai. E os irmãos não entendiam que os pais, ele ama a todos. Não tem privilégio. Ama a todos, cada um do seu jeito. E nesse momento falta amor da irmandade, onde José, ele vai até onde os irmãos estão pastoreando o rebanho, e já o seu pai envia, e quando chega lá, qual a atitude dos irmãos? A inveja era tão grande que eles achavam que não tinha espaço também para os seus irmãos. E só abrindo aqui um parênteses, isso aumentou depois que José conta de um sonho que ele teve, onde os irmãos, eles iriam serem submissos, trocando em miúdo, ao seu irmão. E para isso os irmãos não aceitavam. E eles até chamavam de José o sonhador. E isso foi o quê? Cada dia mais aumentando a inveja. E quando ele vai atrás de seus irmãos, para ver quando os irmãos estão, e o pai envia, eles têm a ideia, eles bolam lá, o primeiro momento era matar José, depois eles decidem vender José para o Egito, porque aí passa, com os escravos, e José é vendido para o Egito. E nessa venda de José para o Egito, ele cai em desespero, mas sem perder a fé no Senhor. Embora sem compreender tudo que ele passava, ele se manteve firme. Ele se manteve no nosso Deus, aquietando sempre o coração. E ele sofreu muito. Ele tornou-se escravo e foi perseguido pela esposa, do general. E José acaba preso por não ter cedido a esposa do general. E ele, na prisão, ele encontra-se lá com o copeiro, 2 presos, também o copeiro e o cozinheiro. E ficam lá. Quando eles têm um sonho também, e José decifra o sonho deles dois. E só pede que, se ele ia ser liberto, quando estivesse lá com o faraó, falasse dele. E somente 2 anos depois é que ele tem a oportunidade, ou lembra, de José que está na prisão. Por quê? Porque faraó teve um sonho e já tinha chamado, todos os que eram capazes de decifrar os sonhos, e eles não conseguiam decifrar os sonhos. E aí José, o copeiro lembra de José. E José vem até o faraó, e lá José decifra o sonho de faraó. E lá no sonho do faraó, onde ele fala, resumindo aqui de uma forma bem resumida, um pouco da história de José, só colocando dentro do contexto, José decifra que haverá 7 anos de uma colheita farta, e na sequência haverá 7 anos de escassez. Ou seja, não haveria produção, certo? E aí é onde o faraó dá a oportunidade para José e o torna governador do Egito.
E só para entender assim, só o poder de Deus, porque olha só, José vem de uma família, né, com 12 irmãos, vem parar no Egito, vendido como escravo, e olha no que ele se tornou. Ele se tornou governador do Egito. Então, assim, ele tinha o poder, autonomia, tanto quanto o faraó. E realmente isso acontece, né? Os 7 anos de muita fartura, e depois vem os momentos difíceis, porque sem produção. Nisso, José organiza muito bem, né? Ele faz toda a organização da colheita, do armazenamento da colheita. E depois, nos momentos difíceis, nos momentos de escassez, na falta dos alimentos, né? José preparou para isso. Nós sabemos que, na verdade, José só fez tudo isso por quê? Porque ele tinha o Senhor, certo? Tudo isso eu contei para quê? Para a gente chegar exatamente no tema onde eu coloquei assim: permita-se começar novamente. Certo? E depois de 22 anos, né? José já tinha 39 anos. José tem a oportunidade de encontrar os seus irmãos. Porque os irmãos descem para o Egito em busca de alimentos. E lá ele encontra o irmão, só que ele já não conhece o irmão, certo? E ele coloca nesse intervalo, que para trás é bom que vocês leiam e conheçam a história de José na sua totalidade. Ele coloca várias estratégias para perceber até que ponto o arrependimento dos irmãos. Até que ponto os irmãos aprenderam com o que fizeram. Por quê? Eles mataram o irmão com vida. Eles simplesmente disseram ao pai, levaram a túnica de José, quando eles retornam que eles vendem, e eles dizem ao pai que o irmão foi devorado. E trazem a manta, a túnica suja de sangue. E isso o pai sofreu muito. Então José prende o irmão e depois eles voltam, ele precisa ver o irmão mais novo, que é Benjamim. E por último, quando ele percebe que realmente os irmãos aprenderam, que os irmãos sofreram com o que eles fizeram, por quê? O pai dele sofreu muito, muito. E neste momento desse encontro, foi um momento de muito, eu fico imaginando a cena. Eu lembro de Márcia, quando ela disse que está lendo a Bíblia, fica assim, imaginando, eu fico realmente imaginando. Vocês parem para pensar e imaginem, depois de 22 anos, né, eles passando por dificuldade, eles chegam no Egito, né, no primeiro momento, né, foram muitas dificuldades, depois ele reencontra o irmão, foi muita emoção, eu acredito que muito sentimento e também muito medo. E eu destaquei aqui 3 pontos. O primeiro ponto, a importância da família. O segundo ponto, o perdão. E o terceiro ponto, o aceitar o que Deus tem para nós. Na verdade, se eu fosse aqui destacar cada ponto somente dessa parte do capítulo 45, eu acho que era capaz de elencar assim, uns 10 pontos. Mas nosso tempo é bem resumido, né? Mas continue lendo a história de José, porque vale a pena. E se vocês me perguntassem, por que eu destaquei aqui a importância da família diante dos irmãos, né? A inveja, vendo o irmão que sofreu tanto, depois venceu. Porque aquilo que o Senhor tem para nós, Ele não nega. Ele não nega, chega. Não, tranquilizem, aquietem os corações. O que o Senhor nos promete, o que o Senhor nos traça, por mais sofrimento que você passe no percurso, vai chegar. Porque o Senhor, Ele jamais, Ele não é aquele que promete, mas é aquele que faz nas nossas vidas, mas no tempo dEle. E aqui da família, quando eu coloquei aqui, lá no versículo 1, né, quando ele encontra os irmãos, para ele, para José, foi muita emoção, porque ele conhece que são os irmãos dele, só que até aí os irmãos não conhecem.
Você imagine, você se deparar com os seus irmãos diante do processo que aconteceu. E o que é que ele faz? Ele pede que todos se retirem, que a guarda se retire, que os servos se retirem e ele fica só com os irmãos. Ou seja, nesse momento, ele preserva a família. Ele zela pela família. Ele poderia muito bem, naquele momento, ter explodido. E ter saído depois o mimimi. Os servos saíssem contando, a guarda saísse contando que os irmãos de José haviam vendido ele para escravo no passado. Quantas vezes nós não zelamos por nossa família, não temos esse zelo, essa preservação por nossas famílias? Ele ficou sozinho com os seus irmãos. Então, a primeira aplicação que eu coloco aqui é: vamos zelar pelas nossas famílias. Todas têm defeitos, todas têm falhas. Muitas vezes o meu irmão não é aquilo que eu queria que ele fosse, meu pai não é aquilo que eu queria que ele fosse, meu esposo talvez não seja aquilo, né? Mas que nós resolvamos isso em família, zelando, preservando, o cuidar. Somos humanos, somos falhos, não importa o que eles façam. José tinha tudo para escandalizar os irmãos, mas não. José pede para ficar sozinho com a família. Então, assim, a primeira aplicação aqui em relação à importância da família é isso. É o zelo, é o cuidado, certo? É tratarmos assuntos, muitas vezes, a portas fechadas. Não interessa o que os outros lá fora pensem ou deixem de pensar, mas vamos resolver aqui juntos. Vamos conversar. É com meu esposo, é com meu filho, é com meu irmão, é com meu sobrinho. Assim, o fator família, que foi o que José fez aqui, foi o zelar. Diante de tudo isso que os irmãos fizeram, ele teve esse zelo. Ele cuidou da família, ele teve o carinho. Interessante que a primeira pergunta é: e o meu pai ainda vive? Isso é muito forte. E os irmãos não respondem. Porque até aí eles não entendiam. Até aí eles não sabiam que era José. Aí o que é que José faz? Sou eu, aquele José que vocês venderam para o Egito. Sou eu, aquele José. Aí vem a questão do perdão. Olha só, vocês imaginem a cena quando ele diz que ele revela que é José. Deve ter sido assim, para os irmãos assim, cair assim por terra. Porque, primeiro, a preocupação dos irmãos, a verdade veio à tona. Porque a gente faz, mas não se engane. E a verdade, um dia, ela é revelada. Para Deus, a mentira, ela não reina eternamente. A verdade, ela é revelada. E foi isso que José, naquele momento, disse. E a partir daí, vem a responsabilidade dos irmãos de José para retornar para casa e dizer o pai: José está vivo. Aquele José que nós chegamos e dissemos que ele morreu, ele está vivo. Imagine o quanto foi difícil. A alegria dele estar vivo, a alegria dele estar ali, né, diante, né, do Egito, com toda a autonomia, aonde eles já tinham, né, sido submissos a José. Então, assim, o sonho de José já tinha sido realizado, aquele sonhador, mas já estava em prática. Assim, foi muito difícil, mas José, como filho de Deus, como servo de Deus, como pessoa de fé, neste momento José não buscou culpados. Ele não buscou dizer: foi vocês fizeram isso comigo, eu sofri por causa de você. Não, ao contrário. Ele perdoou, sem ser necessário que os irmãos pedissem perdão. Por quê? Ele não guardou rancor. Aí vem para o terceiro ponto,
que eu vou trabalhar juntos, né? Aceitar o que Deus tem para nós. José entendeu que tudo aquilo que ele havia passado naquele percurso era algo determinado por Deus. Quando você pega lá no versículo 5, onde ele diz aqui: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou através de vós. José conseguiu compreender que aquilo que os irmãos fizeram não foi por maldade, mas foi Deus que usou os irmãos para que José chegasse até no Egito. Aí quando você pega o versículo 8, ele diz o seguinte: assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, quem me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vamos vir para nós agora. Será que se tivesse acontecido conosco, nós seríamos capazes de termos aquela reação? Quantas coisas nós passamos e a gente culpa, a gente não perdoa. Eu estou aqui por causa de você. A gente joga na cara. Olha que lição, que exemplo José é para nós. Ele diz aos irmãos que não fiquem tristes. Aquilo foi porque Deus permitiu. Aquilo foi porque Deus quis. Aquilo foi porque Deus planejou. Era o que Deus tinha para José. Era o que Deus tinha para os irmãos. Então, assim, na cabeça de José, Deus usou os irmãos. Nós seríamos capazes disto? Nós somos capazes disso, de compreender quanto muitas vezes nossos caminhos são atropelados? Será que nós mantemos a nossa fé para chegarmos até o final confiando no Senhor? A gente diz tanto que confia, que o Senhor é acima de tudo. E nos momentos mais difíceis, será que a gente consegue compreender isto? Fica aqui, cada um reflita. Eu sou capaz de amar como José amou a sua família, amou os seus irmãos? Eu sou capaz de crer no Senhor e deixar que Ele me use e use as pessoas para se cumprir a profecia do Senhor? Porque Ele diz aqui, que foi o Senhor que me enviou adiante de vós. Em nenhum momento José acha que foi a maldade dos irmãos, que foi a inveja dos irmãos, que foi o ciúme. Quantas vezes nós temos ciúme? É do irmão, é de um amigo, que você acha que aquele lugar que está ali não era para ser dele, mas era para ser seu. Pergunta o Senhor primeiro: Senhor, verdadeiramente aquele lugar dele é meu? Onde é que o Senhor quer que eu esteja? Aonde é que o Senhor quer que eu chegue? E se entreguem ao Senhor. Vamos nos entregar ao Senhor assim como José se entregou. Apesar de todo o sofrimento que José teve, principalmente a decepção. Porque você ser vendido pelos seus próprios irmãos deve ter sido muito, muito doloroso. Mas nem por isso ele deixou alojar no seu coração ódio, deixar que o inimigo dominasse aquela situação. Mas ele sempre conversou com o Senhor. Ele sempre buscou que o Senhor mantivesse firme. Num lugar como o Egito, onde a crença era em vários deuses, né, menos no nosso Deus, mas ele se manteve firme, ele não se desviou. Se tornou governador do Egito, mas crendo no Senhor. Não adorando a outro Deus. Então, assim, qualquer dificuldade, não vamos deixar de adorar a Deus. Às vezes, tem pessoas que acreditam em cartomante, nessas coisas. Vamos cortar um baralho para ver a questão do futuro. Né? Se eu creio no Senhor, não preciso disso. Porque eu tenho alguém, eu tenho um ser supremo que cuida do meu futuro. Eu tenho um ser supremo
que planeja tudo para mim, que prepara tudo para mim. Aí lá em Romanos 15, abram aí, Romanos. Romanos 15, versículo 1. Amém? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, nós que somos fortes, não nós humanos, mas nós servos de Deus, nós que servimos a Deus. Então, quando eu estou com Deus, eu me torno forte. Então, as pessoas que agem, de forma mal, é porque está agindo através do inimigo. Então, são pessoas fracas. Então, nós é que devemos o quê? Superar a tudo isto. Não vamos deixar que a fraqueza e os momentos difíceis nos dominem. Vamos ser mais fortes, nos mantendo firmes. E foi assim que José fez. E o mais importante de José aqui, quando eu vejo que, além dele ter, naquele momento, não jogar culpa, não buscar porquê, porque ele já compreendia durante esse percurso, ele conseguiu entender, ele conseguiu compreender que era o que Deus tinha planejado para ele, Ele manda buscar o seu pai e diz que não vai faltar nada para a sua família, nem para você, nem para seus filhos, nem para suas gerações. Olha que coração. Como é que está nosso coração? Será que está com tamanha bondade? Ou, muitas vezes a gente diz assim, eu quero que fulano sofra. Vai pagar o que me fez. Quem foi que nunca disse isso? Não é assim? Vai pagar é aqui. Não vamos deixar, meus irmãos. Vamos nos tornar um pouquinho de José. Se a gente conseguir ser só um pouquinho de José, nós vamos conseguir termos um coração melhor. Um coração bondoso, um coração compreensivo, um coração zeloso e principalmente um coração cheio de fé. Fé no Senhor. E José consegue compreender, de acordo com a visão dele, que como disse Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, quando Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a Cristo. É só coisas boas? Não. Vem coisas ruins, vem tempestades, vem momentos difíceis. Mas no final, a vitória é nossa. Por que a vitória é nossa? Porque a vitória é de Deus. Se nós estivermos em conexão com Deus, a vitória vai chegar. Respeitando o tempo de Deus. Porque em alguns momentos José já não achava que ia mais encontrar o seu pai. E de repente acontece todo este processo, e ele, tudo planejado por Deus. Quando você para, eu olhando aqui a história de José, é igual um quebra-cabeça. Cada pecinha ela foi se encaixando. Vendido para o Egito, vai parar na prisão. O copeiro e o cozinheiro vai para a prisão. Ele lá sonha. José decifra. E foi realizado, aconteceu, o que José decifrou, o que José disse do sonho. E o faraó depois sonha, ninguém decifra. O copeiro lembra de José que está na prisão. Então, assim, as pecinhas vão sendo encaixadas. E quando aquilo está acontecendo, você é perdido. José se sentiu perdido também. Mas ele se manteve. Ele disse, o Senhor me sustenta, eu vou chegar. Então, assim somos nós. Às vezes a gente fica se perguntando, Senhor,
por que tudo isso comigo? Por que comigo, por que não com fulano? Né? Eu procuro te servir, eu estou na tua casa, eu estou evangelizando, eu estou fazendo bem. A gente fica se questionando, por que isso comigo? Mas o Senhor sabe. E assim, tudo isso vem para quê? Para que a gente amadureça, para que a gente cresça. São nas crises que a gente encontra mais conhecimento. Quando as coisas são tudo fáceis, dificilmente você aprende. Dificilmente você valoriza. Mas quanto mais difíceis, mais você valoriza. Quando a gente é mais jovem, que os pais têm uma condiçãozinha que dá um trocadinho para a gente, rapidinho você gasta. Rapidinho com besteira, né? Mas quando passa daqui que você começa a trabalhar, aí você começa a se planejar com o seu salário. Não é assim? Eu não posso gastar com isso não é assim? Então assim, do mesmo jeito são os momentos, minha gente, a gente está previsto a passar aquilo que Deus tem para nós. Acabamos quase saindo, né, da pandemia. Tantas pessoas que perderam. Tantas pessoas que nunca mais serão as mesmas. A gente for refletir, né? Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E nesse propósito é que a gente tem que se apegar. Não viver remoendo. Não viver sofrendo, deixando, né, que o seu presente seja estragado pelo seu futuro. Aí onde eu coloquei aqui o tema, permita-se começar novamente. José se permitiu isso. Então assim, cada um de nós, que a gente se permita, de dizer assim, eu não vou parar. Minha história começa todos os dias. Porque quando eu deito, o Senhor está comigo. Quando eu levanto, o Senhor está comigo. E todo dia o Senhor escreveu a minha história. Então, todo dia eu tenho que me permitir começar de novo. Nada vai me fazer afastar-se do Senhor, tá certo? Ceder para o inimigo. Assim como José fez. José tinha tudo para ter parado a sua história. Todos os motivos. José era para ter apagado da história dele 11 irmãos. 10, porque Benjamim não fez parte daquele momento da venda, porque Benjamim não estava pastoreando, que era o mais novo. Então, assim, ele tinha tudo. Para dizer assim, às vezes diz assim, esse dedo está cortado. Não é assim? Não existe mais laços com... Então, assim, não façam isso. Se permitam começar a história. Se permitam viver aquilo que o Senhor tem para nós. No último versículo, ele diz o seguinte: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. Benjamim chorou. Ele se abraça com Benjamim, né? E neste momento ele chora no pescoço de Benjamim. E se vocês aqui perceberem, a ligação dele bem mais forte com Benjamim. Por quê? Porque ele era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, os outros eram irmãos por parte de pai. E Benjamim não. Ele era irmão por parte de pai e por parte de mãe. Então, assim, o laço sanguíneo era mais forte. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. O que me chama aqui a atenção é a questão desse chorou. Esse chorou aqui já não é mais um chorou de sofrimento. Esse chorou aqui não é mais um chorou de desespero. Esse chorou aqui não é mais um chorou que não tinha resposta. Mas é um chorou de felicidade. É um chorou de tranquilidade. É um chorou de agradecimento ao Senhor. É um chorou de dizendo assim, eu estou feliz porque eu estou com minha família. Eu estou feliz porque a partir daqui, né, eu vou estar com eles. Eu vou começar a minha história novamente com eles. E, repito, ele não se apega neste momento para dizer
jogar tudo na cara, mas ele beija os irmãos, ele abraça os irmãos. Então, meus irmãos, resumindo aqui, né, o permitir-se começar de novo, só quem é capaz de começar de novo é quem tem fé, é quem acredita no Senhor, que é capaz de levantar. Quando você cai, Ele está ali com a mão e Ele te levanta e Ele te sustenta. E quando eu coloquei aqui a questão da importância da família, é porque a família ela é abençoada por Deus. Então, como a família é abençoada por Deus, é nela que nós vamos encontrar de tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Quantas vezes sentamos à mesa, brincamos, dizemos piadas, sorrimos. Mas quantas vezes nós tivemos brigas, nós tivemos discussões, né? Mas no final a gente se ama. Toda família é assim, não tem família perfeita. Assim como a família de José não foi. Tem seus problemas, mas que se amam. Se derem a oportunidade de estar sempre começando, de não se apegar a detalhes que afastem um do outro, a sentimentos negativos. A questão do perdão, que é o que devo estar como palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que o Senhor diz, perdoai para que sejais perdoados, né? Nós que somos maus, nós que somos humanos, estamos aqui todos os dias pecando e o Senhor está nos perdoando. Por que nós não somos capazes de perdoar aquele nosso irmão que muitas vezes nos ofende, muitas vezes nos prejudica? Então, assim, eu acho que é uma das maiores provas de fé que nós damos é quando a gente perdoa. Quando José fez isso aos seus irmãos e aceitar o que Deus tem para nós. Em nenhum momento se questione, mas se entregue. Senhor, eu estou aqui. Eu me entrego a Ti. Eu confio em Ti. E estou aqui para que o Senhor conduza o meu caminho. É essa, meus irmãos, a mensagem que eu tinha para vocês essa noite. Convido a missionária para fazer a oração final e passar também os avisos. Amém. Glória a Deus, né, amados? Queremos agradecer ao Senhor pela vida da Ana, por tudo que Ele tem feito, né, na vida dela e através dela, e ainda vai fazer, né? E através de outros que estão aqui também, assim eu creio, né? Creio que vai chegar um dia que nós não vamos vai faltar dia para colocar a gente na escala, né? De liturgia, de pregação. E aí eu gosto sempre de lembrar, amados, eu creio plenamente que Deus tem nos preparado como igreja aqui em Aurora, como um local realmente de treinamento, de equipar, né? E que outros trabalhos serão abertos, outros campos vão ser abertos e os obreiros vão sair daqui. Então, assim, às vezes a gente olha, né, para o começo e não tem noção do que Deus está fazendo, assim como a Ana bem lembrou, na soberania de Deus, como Deus organiza as coisas, né? Como Ele vai montando e organizando tudo. Então, que o Senhor nos dê sensibilidade, né? Cada vez mais, disposição, coragem, né? Para obedecer a Ele e cumprir o plano para o qual Ele nos criou. Deus tem um propósito específico para cada um, e nós vamos ser fiel a Ele naquilo para o qual Ele nos criou. Amém? Então nós vamos orar. Logo depois estarei dando os avisos, tá certo? Mas vamos orar agradecendo o Senhor por essa palavra. Pai, nós bendizemos o Teu nome por essa noite. Muito obrigada. Obrigada pela Tua palavra, plantada no nosso coração, que Tu alimente a nossa fé. Nos ajude, Senhor, a olhar para a história de José e isso nos leve a Te amar mais, a descansar mais. Porque na medida em que nós Te conhecemos, Senhor, deve ser natural descansarmos em Ti. Ainda que no processo nós não entendamos, ainda que pareça tudo tão confuso, ainda que seja na prisão e dure 2 anos, ainda que dure 13 anos, ainda que dure anos, Senhor, o processo, mas eu Te peço essa noite,
Nos ajude a descansar em Ti, a confiar que o Senhor não perdeu o controle, Tu és o mesmo. E se a nossa vida está em Tuas mãos, Tu vai cumprir exatamente tudo aquilo para o qual nos criou. Obrigada por essa noite, conduzindo-nos em tudo, continua nos abençoando em cada área. Obrigada por cada irmão e irmã que o Senhor trouxe a este lugar. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor também abençoe a cada um. É o que nós te pedimos, por aqueles que se encontram enfermos. Tome a vida do Telzinho, ministra a cura, repreende aquela febre. Senhor, independente da causa, a origem, que ele seja curado em nome de Jesus, que o Senhor toque na vida do Tel e haja cura para o louvor e glória do teu nome. Para ti não tem enfermidade grande nem pequeno, tudo é pequeno diante do Senhor. E tu podes curar o Tel. Pedimos também pela vida do Joel, que o Senhor ministre da tua cura, que a sua garganta desinflame, que logo, logo ele seja restaurado, se recupere plenamente, para estarmos juntos aqui te adorando. E aqueles irmãos que talvez se encontrem enfermos e nós nem sabemos, toma também a vida deles. Tome a vida da Mônica, ministra também da tua cura sobre a vida da nossa irmã, traz restauração, Senhor. É o que nós essa noite como igreja te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.